Que alegria podermos partilhar esses dias e compartilhar o tempo, não é? E um dos momentos mais preciosos que eu encontro no ministério de Jesus é quando ele estava à mesa. Não sei se você já parou para perceber isso. Jesus, à mesa, realizou partes importantes do seu ministério. Tanto que nós temos como um dos momentos mais litúrgicos da nossa vivência na espiritualidade cristã é a mesa do Senhor, né? Mas a mesa do Senhor, na cronologia dos evangelhos, culmina uma história de mesa. A mesa com Zaqueu, a mesa com Simão o leproso, a mesa com Marta e Maria. Percebe como a mesa é importante na vida de Jesus? Então, curta esses momentos que a gente vai ter a mesa da piscina, a mesa do café, a mesa do chá, a mesa da comunhão. Esse tempo é muito precioso, porque a gente chega numa fase da vida, e eu já cheguei com meus 52 anos, não é? Completados agora em fevereiro, a gente começa a perceber a vida por uma outra perspectiva. Eu imagino a maioria de vocês aqui que tem mais cabelos brancos do que eu. Alguns têm até mais cabelo do que eu, por incrível que pareça, né? Mas eu me lembro quando eu comecei a me dar conta do tempo. Quando eu fiz 40 anos, isso foi muito visível, muito sensível. Literalmente, no dia que eu fiz 40 anos, eu fui arrumar de pegar o negócio em cima do guarda-roupa e a lombar travou. Na semana seguinte, eu tive que ir com o oftalmologista porque eu não estava mais conseguindo ler direito e eu percebi que a idade tinha chegado, né? Eu passei dos 30 e entrei nos 60 e aí daí nunca mais vou sair, não é? Pois é. E eu estava brincando com a minha equipe pastoral quando me despedi deles no domingo. Eu falei assim, olha, até alguns anos eu era chamado para congresso de adolescentes, mas agora eu começo a ser chamado para jubileus, né? Para bodas, né? Para aniversários de igrejas centenárias e também para congresso da terceira idade. Mas quando eu chego aqui, eu começo a olhar para muitos de vocês e eu começo a me inspirar como uma meta, um alvo, uma referência. Eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo para o jovem Timóteo, e eu não sou mais jovem. Até algum tempo essa brincadeira ainda fazia sentido, porque eu dizia, lembrando das minhas memórias de infância e adolescência, eu dizia para minha congregação ali no Meia, eu falava assim, olha que eu não sou tão velho assim, agora eu já não posso mais dizer tanto isso, porque os jovens vão me olhar e me dizer, pastor, o senhor já está velho sim, não é? Eu tenho a minha filha Letícia, nossa única filha, e ela vai fazer 20 anos em agosto, e de vez em quando ela me lembra que eu sou velho já, né? Eu falo assim, que nada, eu sou jovem. Assim, não, pai, já passou o tempo para você. E ter que vestir uma filha é duro, né? É realidade. Mas ela fala com muito amor e a gente se pega muito, a gente se implica demais, né? Agora mesmo eu me despedi dela para vir para cá, a gente trocou algumas farpas de implicância só para confirmar o quanto nós precisamos um do outro todos os dias, o dia inteiro, não é? E como é gostoso a gente ver isso acontecer. E quando eu dizia isso para a minha juventude, para a nossa congregação, que eu não estava tão velho assim, para lembrar, né? A gente vai chegando na idade, a gente só começa a falar, porque no meu tempo, na minha época, obrigado, no meu tempo, na minha época, e aí eu completava essa frase assim, olha que eu não sou tão velho assim, hoje eu não tenho mais coragem de dizer isso não. E aí eu lembro do apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, quando jovem ainda, seu filho na fé, ele disse algo importante. Ao mesmo tempo que ele disse que ninguém despreze a sua juventude, ele encoraja Timóteo a cuidar bem dos anciãos e das anciãs e ensiná-los a viverem como exemplo para os mais jovens. Então, quando eu olho para vocês, eu venho aqui me inspirar, né? Eu venho aqui renovar o meu coração em confiança e certeza de que a vida vale a pena. E vocês têm esse papel na nossa vida, desses que estão vindo. E olha que eu não sou mais tão jovem assim. Agora eu começo a falar o contrário, né? E olha que eu não sou mais tão jovem assim. Mas quando eu olho para vocês, já nesta idade, além dos 70, 80, tem alguém com mais de 90 hoje aqui? Ainda não. Gostei do ainda não. Isso é fé e certeza, né? Pois é importante isso. Mas não vou fazer esse concurso, talvez depois a gente descubra quem tem mais idade aqui, a gente vai, porque começa a competir, né? Parece sala de consultório médico, né? Quando você chegar lá,
Eu estou aqui com uma dorzinha. Isso é nada, eu estou com uma dor no joelho há anos. Aí começa uma competição, né? Porque eu tomo esse remédio. Não, esse não, o bom mesmo. Aí começa a competir com o melhor remédio. Quantos comprimidos estão tomando por dia, né? Eu já estou tomando 3. Mas segundo a minha irmã, não são remédios, são suplementos. Aí me alivia um pouco, porque não está na fase, né, dos remédios mais bravos, né? E aí começa essa competição. Então a gente começa a competir. Quem tem mais idade, e isso de fato é uma bênção, um galardão. Porque o que diz lá Moisés, quando ele reflete sobre a vida, né? O normal é 70. Alguns chegam a 80, outros a 90, mas tem uma marca: canseira e enfado. Aí quando eu vejo a irmã Berenice fazendo ginástica aqui, eu não estava conseguindo levantar. E se olhar, tem gente aí da hidroginástica, tem gente aí da caminhada matinal que está dando banho em muita juventude aí, que só quer saber de celular, de controle remoto, de sofá e séries na TV, e muitos de vocês dão show de bola para isso, né? E há 3 coisas que, quando a gente chega nesta nossa idade, né, a gente começa a valorizar muito. Muito, muito, muito. Que em geral, quem é mais jovem não valoriza tanto. Por exemplo, eu aprendi depois dos 40 a valorizar o meu relógio, os meus óculos e a minha balança. Eu não sei se você está nessa fase também, mas para mim são 3 coisas que me preocupam. Quando eu saio sem relógio, parece que eu saio sem carteira, porque eu criei uma dependência de administrar bem o meu tempo. Hoje eu acordei 6 horas da manhã, preparei o café, despedi minha esposa para o trabalho, e aí vale aqui um parênteses, de fato a Jane viria comigo, estava tudo certo, mas eu estava explicando para o pastor Daniel. Há 3 anos e meio ela estava desempregada. Enfrentamos toda a pandemia, a Jane sempre foi muito ativa, muito atuante, muito produtiva, e o mercado muito ruim como estava, e viemos orando. Isso nos deu várias oportunidades preciosas. Nesses 3 anos e meio, ela participou comigo de vários congressos, ela viajava comigo para vários lugares, foi à convenção, era minha companheira mesmo ali, lado a lado, a gente não desgrudou em 3 anos e meio. E agora eu estou me readaptando, porque pela graça de Deus, na semana retrasada, houve um processo que foi Deus que fez mesmo, uma porta se abriu. Imagina ela começar, segunda-feira passada já disse: chefe, eu tenho que viajar, porque eu tenho uma viagem marcada com meu marido. Depois de 3 anos e meio, ela tem agora segurar esse emprego com todas as forças, né? Porque ela gosta de sair para trabalhar, ativa, produtiva, né? E sempre com uma oportunidade de testemunhar do Evangelho. Ela tem muita alegria em dizer no trabalho: meu marido é pastor, não é? E isso no mundo de hoje é algo que a gente tem que valorizar. Então ela estaria comigo, eu ainda tirei uma foto do quarto, falei assim: olha, nesse quarto aqui caberíamos eu, você e a Letícia aqui tranquilamente, né? Mas ela está orando por nós, e ela, sem dúvida, se não fosse isso, ela estaria conosco aqui. E aí, de um tempo para cá, a gente começa a olhar para o relógio, o dia começa cedo. Alguns de vocês, eu sei, começa às 5 horas. Eu conheço uma irmã que levanta todos os dias 4 horas da manhã. Eu falei: minha irmã, por que 4 horas da manhã? Pastor, porque eu faço minha leitura devocional, quando dá 5 horas eu acordo meu marido para a gente caminhar. Eu falei: coitado do marido, 5 horas da manhã, né? Mas é aquele casalzinho que é um exemplo para mim, cabelinhos brancos, ativos, amáveis e certamente também amantes, né? Mas a vida dela começa às 4 horas. A Maria falou assim: pastor, tem que ver quando ela começa a preparar o café da manhã. Ela faz de propósito, ela bate panela, ela bate o pires na mesa, porque ela não quer acordar sozinha, né? E aí a gente começa a perceber que o tempo passa rápido demais. O relógio tornou-se um grande inimigo para nós, especialmente nos dias de hoje. Outro problema é a balança, né? A gente não tem mais aquele vício da juventude, né? Eu tenho um sobrinho que come. Eu falei: para onde vai essa comida, rapaz? Ele é esguio, magrinho, atleta. Aí ele fala: tio, é porque eu corro, eu jogo bola. Eu falei: não é possível, é muita comida para pouca coisa que você faz. Deve ter um verme aí dentro. Eu falei: deve ter um verme, né? É porque tem uma idade que você come, o metabolismo queima tudo, ou um ou outro, de fato, um ou outro enfrenta, né, o que a gente chama de obesidade precoce, né, de fato algumas crianças lutam contra isso, mas a maioria, você e eu temos de convir, né, até um certo tempo a gente comia de tudo e não tinha problema. Açúcar não era problema para a gente, sal não era problema para a gente, carboidrato nem se fala, mas hoje em dia, de fato, a balança tornou-se um grande inimigo nosso, não é? Em 2016 eu fiz uma cirurgia bariátrica, perdi no período certo lá quase 40 quilos, agora ganhei um pouquinho de novo, voltei a brigar com a balança, a gente se cuida, tenta se ajustar, mas olha, relógio e balança para mim se tornaram um grande problema nessa idade. E o outro problema
esse par de óculos aqui. Eu, agora há pouco no quarto, eu tirei, e aí fui escovar o dente, não estava nem conseguindo enxergar a pasta de dente em cima. Meu pai do céu, o que é isso? Aí eu comentei semana passada com a gente tem que voltar na nossa oftalmologista, porque precisa ajustar o grau aqui. E olha que eu não sou mais tão jovem assim, né? Relógio, balança e óculos. Guarde bem esses 3 desafios que nós temos nesta faixa etária que nós estamos, e vocês estão um pouquinho mais na minha frente. E eu fico pensando, se para mim já é um desafio lidar com o relógio, se para mim já é um grande problema olhar para a balança, ela está lá no meu banheiro. Eu passo para ela assim, finge que nem a vejo. De vez em quando a Jenny que fala, querido, se pesou, eu falo, não, deixa para lá, está sem bateria, tem que trocar a bateria, está suja, né? E os óculos. Paulo vai nos ajudar a lidar com isso na espiritualidade. Porque se nós somos lavados por Jesus, muda tudo. Não se trata da gente estabelecer, como eu disse há pouco, modelos como receitas de bolo. Faça isso, faça aquilo. Certamente será muito proveitoso. Cada oficina com dicas, com sugestões, com exercícios, faz parte da nossa rotina. Mas basta você dar uma olhadinha assim no nosso contexto e vai perceber que o que dá certo para mim não vai dar certo para você. O que funciona, por isso que tem tantos remédios, tantas fórmulas, porque o médico analisa, faz a anamnese, vai te ver. O remédio que funciona com o seu marido não vai funcionar com você e vice-versa, porque nós somos indivíduos muito especiais. Não há no mundo uma digital igual a outra. É porque Deus nos fez de um jeito tão específico. O que eu quero dizer com isso é que, conquanto existam meios de você se juntar a uma coletividade e seguir algum padrão, a gente tem que compreender de uma vez por todas que, de fato, o padrão essencial e perfeito é Jesus Cristo. E quando eu olho para as Escrituras Sagradas, eu me deparo com uma realidade que me desafia, que é viver uma espiritualidade que é modelada na pessoa de Jesus. Ele é o remédio cuja a dosagem, cuja a fórmula cabe em qualquer pessoa, seja ela quem for, seja o vazio, o tamanho que seja. Jesus é a única resposta que de fato cabe na vida de qualquer pessoa, seja ela quem for e seja o que estiver passando. Então, o que eu quero nesses dias que vamos aqui compartilhar da palavra é trazer você para o centro e os pés da cruz de Jesus, porque é Ele que nos modela, é Ele que vai fazer da gente melhor. Claro que todas as outras ferramentas serão úteis, mas se faltar Jesus, o restante todo é nada. Mas quando temos Jesus, pode até nos faltar alguma coisa, mas a gente nem vai perceber. O Salmo 23, versículo 1, que diz, o Senhor é meu pastor? Dá uma impressão equivocada para alguns de nós, de que quando temos Jesus, a gente vai ter tudo o que a gente quiser. Existem até pessoas que declaram este versículo como se fosse um amuleto da sorte. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Na verdade, não é isso que o salmista quis dizer quando ele declarou esta verdade, que é lida desse jeito. É que a gente talvez tenha entendido errado, porque o que ele quis dizer foi, quando o Senhor me guia como pastor, por causa dele, eu não sinto falta de nada. Ou seja, pode até me faltar alguma coisa, mas eu nem vou perceber, porque eu tenho Jesus. E aí, quando eu leio um texto especificamente para hoje, que é o de 2 Coríntios capítulo 4, versos 16, 17 e 18, são 3 versículos que, para mim, soaram como uma resposta para as minhas preocupações em relação ao meu relógio, em relação à minha balança e em relação aos meus óculos. Paulo estava falando sobre o viver com Jesus e viver pela fé. A diferença que há entre viver pela fé e viver pelo corpo. Em viver naquilo que é espiritual e viver naquilo que é material. Em viver nesse contraste de luz e trevas, como nós bem vamos explorar também na carta de João, que serviu de divisa para esses dias aqui. E quando Paulo escreveu aos Coríntios, a sua segunda carta, ele vai falar sobre as suas
expectativas e perspectivas. Aquilo que ele espera e a maneira como ele vê a vida. Parece que se Paulo vivesse nos nossos dias, ele concordaria comigo e dizer: Purim, é verdade, na sua idade, relógio, balança e óculos serão sempre um problema para você. E aí ele poderia me dar uma notícia pouco animadora, talvez pior. Eu preferia que ela dissesse, mas talvez valha a pena, viu, pastor? Eu podia até trazer a irmã Lúcia Margarida, porque eu ouvi ela uma vez falar sobre a terceira idade. E ela foi tão realista que ela me assustou, mas depois ela me confortou. Ela começou a palavra dela dizendo, e a irmã Lúcia Margarida, ela veio ali a faixa dos 80. Ela disse assim: irmãos, esse negócio que inventaram aí de chamar isso de melhor idade, não é nada. Isso é mentira. Ela falou, e ela tem um bom humor, aquele humor nordestino dela, assim, que nada, é dor para tudo quanto é lado. É sofrimento, para muitos é solidão, melhor idade não existe, existe velhice, ela falava assim. Eu falei assim, mas irmã Lúcia, como é que eu vou chegar nessa idade com todo esse pessimismo? Mas não, gente. Aí ela completou, com Jesus é tão bom. Então a gente descobre que é Jesus que faz a vida valer a pena. Ainda o apóstolo Paulo, quando ele escreve a esse jovem, Timóteo, ele passa uma mensagem de otimismo quanto à vida, quando ele fala assim: a minha vida valeu a pena, Timóteo. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Você sabe que essa segunda carta de Paulo provavelmente foi a última carta que ele escreveu. Alguns a chamam de o canto do cisne. Disse que o cisne, quando vai morrer, ele dá um último canto durante a noite e amanhece morto. E parece a ideia de onde surgiu o canto do cisne, né? Daí vem a ideia de que Paulo estava olhando para a vida dele e disse: minha vida valeu a pena. E se hoje vivesse conosco, ele diria: eu sei que relógio, balança e óculos podem ser um problema para você. Mas quando a gente olha isso na perspectiva de Jesus, a gente começa a perceber que é diferente. É o que ele está dizendo aqui. E hoje, a partir de hoje, eu quero que você, ao se preocupar tanto com o tempo, ao se preocupar tanto com seu peso, ao perguntar-se tanto acerca do como você enxergará a vida, Paulo vai nos ensinar que com Jesus, relógio, balança e óculos não serão problemas. Olha o que ele diz aqui. Por isso não desanimamos. Olha só que interessante. Ele já começa assim: não há motivos para desanimar. Pode chegar um tempo difícil, pode chegar um tempo complicado. E Paulo vai dizer aos crentes em Corinto, não sei se vocês alguns estão percebendo pela fisionomia, 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18. Tá bom? É onde nós estamos. 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18. Paulo vai começar a dizer o seguinte: eu sei que chegará um momento em que você vai desanimar. Moisés já falou isso há muito tempo. Depois de 70 é canseira e enfado. Em outras palavras, é desânimo. Eu sei, a realidade da velhice, especialmente no nosso país, é um desafio para todos nós. Que bom que igrejas como Mata da Praia, como a Igreja Batista do Meia, como a sua igreja, e talvez a sua igreja a partir de agora, com esse desafio, né, terá um olhar específico. Nossa geração está envelhecendo. Esta proporção de gente aqui reunida, preciosa, não representa a realidade da vida, porque nós temos muito mais idosos do que proporcionalmente os irmãos estão representando aqui. Concordam comigo? Nossa igreja do Meio vai fazer 105 anos. A nossa membresia desta igreja centenária, ela tem mais de 65% da sua membresia acima de 50 anos. Isso, por outro lado, é um desafio para a nossa liderança. Onde estão os nossos jovens? Mas quando nós olhamos para a realidade da nossa sociedade, é estatístico. Nós temos mais remédios, nós temos mais preocupação com a saúde, e a estimativa de vida, né, que é o termo usado sociologicamente, ela está cada vez mais elevada. Nós estamos vivendo mais, graças a Deus. É por isso que eu não quero morrer jovem, eu quero morrer velho. Eu quero que Deus me dê a bênção de ver os filhos da minha filha. E quem sabe, como alguns de vocês, veem hoje os filhos dos filhos dos filhos. Quem aqui já é bisavô ou bisavó? Olha só que bênção.
Se eu perguntasse isso há alguns anos, quando eu era adolescente, provavelmente o número seria menor do que esse, porque morria-se muito mais novos do que hoje. Então, Paulo está dizendo para aquela geração, não é motivo para desanimar. Por quê? Agora ele vai explicar. A vida continuará sendo algo otimista, positiva e entusiasmante se nós trocarmos o nosso relógio pelo relógio de Deus, se nós substituirmos a nossa balança pela balança de Deus, e se nós aprendermos a enxergar a vida não com os nossos óculos, mas com os óculos de Deus. É o que Paulo vai dizer aqui nesse texto. Olha o que ele diz. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eu quero sugerir a você que hoje você troque. Ninguém vai jogar óculos fora não, tá? A gente precisa ler. Mas no seu coração e na sua alma você vai trocar o cuidado que você tem, a ansiedade que você tem, as preocupações que consomem a sua alegria, esses ladrões da nossa alegria da vida, que hoje estão reféns do relógio, da balança e dos óculos, para aquilo que Deus tem para propor e oferecer para você. Primeiro porque Paulo vai dizer uma realidade: o homem exterior envelhece. Ele está dizendo uma realidade, ou seja, é uma dádiva de Deus. Há outro texto que eu quero buscar aprofundar com você, Provérbios 4:8, quem sabe de cor? Porque a vereda do justo isso. Sabe por que é assim? Qual é a luz da aurora? A gente vê isso com muita poesia, né? Hoje eu acordei, como eu disse, 6 horas da manhã, corri para a cozinha e o céu estava lindo. Aquele rosa surgindo lá no horizonte, a minha janela da cozinha, vi o horizonte longe, a Baía de Guanabara, a Ponte Niterói, vi todo esse lado, essa direção daqui, né? E aí o céu rosa, 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 e aí, de repente o céu começa a ficar um pouco mais avermelhado, vai passando para o dourado, e de repente aquela bola de fogo aparece no horizonte. É a luz da aurora, que surge e vai levantando a hora do remédio seu e ó. Não esquece não, o filho botou o seu despertador para você tomar seu remédio. Aí vai levantando, vai levantando. Qual é o dia perfeito? É o meio-dia, é o sol, é pino, lá em cima. Porque a luz que brilha, ou que ilumina o caminho das trevas, é o entardecer, que dá melancolia, que dá tristeza, que dá aquele cansaço. Então o justo, ele é esse contraste daquilo que é cansativo e desanimador em relação àquilo que é frutífero, abençoado. E Paulo mostra esse contraste. É uma realidade, a gente envelhece. Mas faz parte do ciclo da vida completo passar por esse momento. Mas Paulo vai dizer: por que você está tão preocupado com este tempo que nos aprisiona, que nos escraviza, se o nosso homem interior, que é esta alma, almeja com ardor viver a eternidade no céu? Paulo está dizendo: a vida não é regida pelo nosso relógio. Existe algo muito maior, que é o tempo de Deus, que é perfeito, que é imensurável e que é eterno, que não tem começo, meio e fim. Paulo está dizendo: vença a tirania deste relógio. Não olhe para o tempo que está passando, olhe para o futuro e espere o que ainda está guardado para você. E aí Paulo vai avançar para o segundo desafio. De novo ele vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação não se compara em glória, em peso, ao que nos está guardado. Olha que Paulo está olhando para o futuro. Paulo tinha nas suas costas o peso da idade, o peso das suas lutas, o peso das tribulações, o peso das perseguições, o peso das prisões. Lê depois o capítulo 12, você vai ver como Paulo
pagou um bom preço por amar e seguir a Jesus. Mas ele está olhando para o futuro e ele faz agora uma comparação da balança de Deus. A balança de Deus contrasta com aquela balança que eu tenho no meu banheiro e você também deve ter na sua suíte. É esta balança que nos confronta com o tempo, com o desgaste, com muitas vezes a frustração. Eu não consigo emagrecer, eu estou doente. E aí Paulo fala assim, mas tudo que você passa hoje é leve. Como assim leve? O que eu estou sentindo, a dor que eu sinto, a frustração, a tristeza, talvez os sentimentos ruins que eu carrego. Paulo está dizendo, coloque tudo isso na balança de Deus e você vai descobrir que Ele guardou para você algo muito maior e não se compara ao que está reservado na eternidade. Quando nós entramos nesta faixa da vida, a gente tem esta sensação de que a eternidade está mais perto, né? E aí a gente olha para o nosso tempo e fala assim, não é nada diante do que está guardado pelo Senhor. A gente olha para o sofrimento e fala assim, essa balança não vai sucumbir a minha alma, não vai me aprisionar, porque a balança que rege, que mede a minha vida, é a balança da graça, do amor, da misericórdia, da promessa de Deus. E aí agora Paulo vai terminar com os óculos de Deus, porque ele diz assim no versículo 18: aquilo que nós olhamos e se vê são coisas que são passageiras, mas aquilo que não se vê, isso sim é o que dura para sempre, numa outra tradução. Os nossos olhos, eles sofrem com a idade. Vem aí miopia, astigmatismo, catarata, né? Pressão alta ocular, né? Hipertensão, né? Glaucoma, que é a hipertensão ocular, uma série de coisas que vem com o tempo. E o que Paulo está dizendo? A vista humana, ela se distrai facilmente, como ela se retrai facilmente. E Paulo então está olhando para aquelas pessoas dizendo assim, aprendam a enxergar a vida pelas lentes da graça de Deus. E com as lentes da graça de Deus você consegue enxergar o invisível. Como é possível enxergar o invisível? Enxergar aquilo que não é material. Da parte de Deus, experimentar a esperança, o renovo, o recomeço todos os dias. Antes que seja tarde demais, ou ainda que pareça tarde demais, Paulo está desafiando aquelas pessoas a olharem para a vida e aprenderem que viver pela fé é trocar o relógio do mundo pelo relógio da eternidade, a balança do corpo pela glória que nos está guardada, e passar a querer ver aquilo que é invisível pela fé, as promessas de Deus, de graça, de misericórdia, de recomeço. Hoje nós estamos aqui celebrando a vida. Eu estou já transbordando de esperança e expectativa de que a vida vale a pena, porque vocês estão dizendo isso para mim. Vocês têm um papel nesta geração. Não é sem sentido vocês serem lembrados que são brilho para essa geração que vem do céu. Justos, justificados, lavados pelo sangue, de modo a terem o seu olhar da vida transformado por Jesus. Em que agora aquilo que era tão problemático para nós, relógio, balança e óculos, tornaram-se bênçãos, quando nós, pela fé, conseguimos abraçar a eternidade, conseguimos esperar pela glória celestial e conseguimos enxergar o invisível. A vida vale a pena quando nós passarmos a viver na dimensão da eternidade, esperar pela promessa do galardão celestial e enxergar o invisível pela fé. A vida valerá a pena. E por vocês eu tenho certeza que há muito ainda a ser vivido todos os dias. Porque o tempo pode estar passando rápido demais, mas a alma está cada vez mais nova. O sofrimento muitas vezes pode culminar sobre os seus ombros um peso que parece ser insuportável. Lembre-se, na balança de Deus isso não é nada, porque é um peso em glória guardado lá no céu para nós. E quando os olhos mostrarem para você cansaço, desânimo, frustração, problemas, pelas lentes de Deus você conseguirá enxergar o invisível para muitos, mas que para nós é tão real. Ele é real, Ele é amor.
Ele é a esperança, Ele é a vida, Jesus. Pai querido, que esses dias possam transformar o nosso coração, transformar o nosso olhar, tornando-nos capazes de enxergar aquilo que é invisível aos olhos de pessoas comuns, mas por Jesus vermos fé, esperança e amor. Ajuda-nos, Senhor, a que nesses dias nós possamos enfrentar o sofrimento que a vida possa nos ocasionar, com esperança e expectativa da glória que pesa nos céus em favor de nós. E todas as vezes que estejamos cansados, com o corpo físico deteriorando-se por aquilo que é tão natural na nossa existência, que a nossa alma esteja cada vez mais renovada, mais esperançosa, mais expectativa da eternidade no céu com o Senhor. Mas que cada dia seja um dia de alegria, de paz e de testemunho, de viver pela fé com Jesus. Em nome dele, teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, queridos.